Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar mais um pouquinho aí, tá? Sobre esse aparelhinho aqui, ó, o Respiron, certo? Então assim, para quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, já com uma atuação aí de tempos na área de fisioterapia respiratória, né? E mantenho esse canal, mas como um bate-papo, tira dúvidas aí, e mais voltado para leigo, né? E o que a gente vai conversar hoje sobre esse aparelho aqui, o Respiron? A gente vai conversar sobre uma das modalidades de uso que se fazem dele, tá? Qual que é essa modalidade de uso? É o tal do Respiron invertido, tá? Então tem algumas pessoas que viram o aparelho assim de ponta cabeça e nesse bocalzinho aqui vai lá e deixa eu regular aqui um pouquinho. Aqui. Então vai lá nesse bocal aqui, sopra. Esse soprar aqui, tá, eleva as bolinhas. Esse elevar as bolinhas gera o que a gente chama de pressão expiratória positiva, tá certo? É basicamente isso daqui que o pessoal faz. Certo? Isso daqui. Agora, qual que é a aplicabilidade disso? Qual que é a viabilidade disso daí? Então, assim, a gente já conversou em algumas ocasiões, tá? Eu me mostrei contra o aparelho, por quê? Porque o aparelho não tem uma carga específica, né? Então a gente não sabe qual que é a carga, se essa bolinha vir até aqui, ou se essa bolinha subir até aqui, né? A gente não sabe especificamente qual que é essa carga. Na caixinha desse aparelho que eu comprei, ela fala que a carga para uma bolinha vai de 0 a... 0 não. Vai de 10 a 40. Mas de 10 a 40 é uma margem muito grande, né? E outro detalhe, aquele paciente ele tem força para gerar essa força de 10 a 40? Entenderam o que eu falei? E para eu gerar essa amplitude aqui no aparelho, eu preciso ter uma determinada força. Supondo que eu não tenha essa força, o que vai ser regulado? A mesma coisa funciona nele de ponta cabeça ou invertido, né? Você não sabe o tanto de força que você precisa subir. Aparentemente, você precisa fazer uma força bem grande, tá? Porque eu, pelo menos, aqui soprei. Vocês viram que foi com uma certa dificuldade. Tá no 0 aqui ainda, né? Eu levei as duas bolinhas com uma certa dificuldade. Fiz uma certa força conta dessa dificuldade. E você fazer uma inspiração forçada, ela traz alguns problemas. Quais são esses problemas que eu vejo? A longo prazo, essa inspiração forçada, ela pode gerar alteração no ponto de igual pressão. O que é o ponto de igual pressão? São pontos lá que eles mantêm o diâmetro da via aérea. Tá? Então, a via aérea é isso daqui. Ó. Então, os pontos de igual pressão mantêm essa distância aqui, tá? Dando um diâmetro para a via aérea. Se a gente altera esse ponto de igual pressão, a via aérea começa a ficar aqui. E isso geralmente acontece no ato de expirar. Mas se for uma expiração forçada, isso tende a acontecer. Então, assim, o que eu pergunto é que controle está tendo disso, né? Vamos dar para o paciente só soprar? Outro detalhe é qual que é o critério que a gente elege para fazer um trabalho de pressão positiva. Então, o primeiro critério, assim, o que é? O paciente ele não está expandido. Então, vamos supor, se pegar um DPOC, tá? Você precisa expandir o DPOC?
precisa. Por que você precisa expandir ele? Ou porque ele está secretivo? O fato dele estar secretivo justifica a expansão. Beleza, justifica. Agora, vamos aplicar essa expansão da DPoC em cima de uma própria força dele? Vamos. Mas quanto que ele tem de força? Vamos supor que esse DPoC tem uma força expiratória de 10. Só uma bolinha desse jeito é de 0 a 40. E se esse DPoC tem uma força expiratória de 10, quanto que é desse jeito aqui? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma bolinha com ele normal vai de 0 a 40. Uma bolinha dele para baixo, a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Tá? E a única forma que eu sei de avaliar o paciente, qualquer paciente, não só o DPoC, em termos de força muscular respiratória, é com o manovacômetro. Foi avaliado com o manovacômetro? Foi, beleza. Foi, então tá tudo bem. Até onde que ele tem que erguer a bolinha, então? Não dá para saber. Até aqui que vai fazer uma força, e o aparelho, e a caixinha do aparelho, o manual do aparelho, só fala de 0 a 40 uma bolinha se for assim. Outro detalhe, o que é? O fabricante, ele colocou esse pezinho aqui para baixo, né? Então, você tem esse pezinho aqui para deixar o aparelho em pé. Aqui já não tem nada para deixar ele em pé. Óbvio está que o fabricante não fez o aparelho para usar ele de ponta cabeça. Então, para que usar? Existe alguma forma, existe alguma justificativa? O paciente foi avaliado para usar? Eu desconheço formas para se avaliarem, desde que eu não tenha uma prescrição da carga ali, um ponto X, que aquele ponto X vai me dar uma carga X. Nesse aparelho que eu não vejo. Tá? Outro detalhe, assim, para que a gente vai aplicar a pressão positiva expiratória com a própria força muscular do paciente? Se esse paciente ele tem uma força muscular expiratória de pelo menos uns 40, 50, eu não vejo tanta utilidade de fazer o treinamento muscular respiratório. Eu realmente não vejo. Os problemas, eles ocasionam uma força muscular respiratória abaixo de 60. Mas já a gente consegue observar que um paciente que ele tem ali uma força muscular respiratória de uns 40, 50, ele já tem uma vida funcional. Então, para que a gente vai usar esse tipo de aparelho? Ainda mais um aparelho que não tem a prescrição de carga e que o fabricante fez ele para ser usado assim e não assim. Tá? De modo que a gente pode pensar, ou essa pressão expiratória ela está sendo de mais, ou ela está sendo de menos. Se ela estiver sendo de mais, isso pode gerar algum problema para o paciente. Tá? Valsalva, por exemplo, isso pode aumentar a pressão intracraniana, e se você não tem o domínio do que esse paciente tem a nível intracraniano, isso pode ser complicado. Já se você tem um controle da PIP, se você tem um domínio disso, você pode contornar eventuais situações. Agora, supondo que isso esteja sendo de menos, tá? Então, para que você vai fazer um atendimento que está gerando uma força que não está sendo adequada para aquele paciente? Então, não vejo, eu não vejo a aplicação desse aparelho já na forma usual dele, não vejo. Tá? Tem uma série de colegas aí que usam, respeito a opinião deles, né? Mas a minha opinião é que não vejo aplicabilidade. Tem até alguns artigos que mostram que a eficiência desse aparelho não é bem assim como muita gente pensa. Mas tem muita gente que usa, como eu falei. Agora, se eu não vejo aplicação dessa forma, piorou que eu vou ver uma aplicação dessa forma. Tá? Piorou. Pelo menos na caixinha desse aparelho,
ela tem um parâmetro ali que é um parâmetro grande, né, e é um parâmetro incerto que o fabricante trouxe. Mas aquele parâmetro que o fabricante trouxe é só para isso aqui. Tá certo? Então era basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Tem um colega que ele enriquece muito os comentários. Acho que ele é do Rio Grande do Sul. Tem sempre os comentários dele nos vídeos. Esse vídeo aqui foi ele. Eu já queria fazer um vídeo desse. Ele que impulsionou para a gente bater um papo aí sobre o uso do respirão invertido. Então foi esse vídeo que eu produzi, um vídeo simples, né? Eu acho que a gente poderia abordar mais com questões técnicas, porém, como eu falei, né, a ideia é mais algo assim simples, né, para que a grande população tenha acesso aos termos, entenda o que está se passando e entenda algumas justificativas que existem dentro da fisioterapia respiratória. Tá? Então era isso, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tá certo? Então, tchau.